Sejam muito bem-vindos ao Engenharia com Caldo de Cana, um canal para falar de engenharia de uma forma descontraída. Meu nome é Wagner Crespo, eu sou engenheiro civil e hoje nós vamos falar sobre autovistoria. O assunto está esquecido, está um pouco em baixa, né? Mas ultimamente a gente tem visto aí nos jornais e tudo, demolições de prédios, né? Principalmente feitos por quem não tinha que estar fazendo, né? Feitos aí por milícia, por bandido, e outros acidentes também com prédios um pouco mais antigos, prédios sem uma inspeção periódica, prédios que estão descuidados ou ainda por ações descontroladas, né? Ultimamente, há um tempo atrás a gente teve aí também até um prédio, acho que no Ceará, onde foi tirado um pilar, foi suprimido um pilar, sem o devido acompanhamento, sem a devida verificação, né, por um engenheiro, por um profissional especialista em estruturas, e o resultado disso são esses acidentes, né, são esses prédios caindo, ou prédios que foram feitos sem uma responsabilidade técnica, prédios que foram concebidos, empreendimentos que foram realizados e não tem uma supervisão ou não tem uma elaboração, né, por profissionais capacitados, por engenheiros, por arquitetos, pela galera que estudou para isso, né, trocando em miúdos. E foi por conta de acidentes como esses que surgiram as leis de autovistoria. Nós temos essas leis de autovistoria surgindo ali no início dos anos de 2010, né? Em 2011, nós tivemos o acidente com o edifício Riqueza, que teve uma explosão de gás, e acabou despertando isso nas autoridades. E logo depois, o edifício Liberdade, em 2012, né, que caiu devido à supressão de um pilar. Né? Foi retirado um pilar no 9º pavimento, se eu me recordo, e devido a esse pilar, a essa supressão, o prédio veio abaixo. Então, é um assunto sério. A preservação dos edifícios é um assunto sério. E aí o governo do estado sancionou uma lei. Eu vou até colocar o número da lei aqui embaixo. É a Lei 6.400 de 2013, né? Lei de âmbito estadual, que regulamenta a autovistoria nos prédios do estado, né? E aí logo depois a Prefeitura do Rio, né, vem com a Lei Complementar 126 de 2013, que torna obrigatória a execução de autovistoria, a elaboração de laudos de autovistoria para os prédios também do município do Rio de Janeiro, né? E essa autovistoria ela segue algumas regras. Essas leis elas se parecem muito, né? A grande diferença está nos âmbitos, que uma funciona no âmbito municipal, lá no município do Rio de Janeiro, e uma funciona no âmbito estadual, que vale para o estado do Rio de Janeiro. Com a criação das leis da autovistoria, os responsáveis por edificações com 3 pavimentos ou mais de qualquer finalidade, pode ser residencial, industrial, comercial, tem 3 pavimentos ou mais, tem que ter autovistoria. As edificações com 1.000 metros quadrados também tem que ter essa autovistoria, mesmo que ela tenha menos que 3 pavimentos. Tem um pavimento, tem 1.000 metros quadrados, precisa de autovistoria. 1.000 pavimentos quadrados é comercial, precisa de autovistoria. Então, quer dizer, qualquer edificação, sendo comercial, residencial ou qualquer outra finalidade educacional, o que você imaginar, tem 3 pavimentos ou mais, independente da área, tem que ter autovistoria. Tem mais de 1.000 metros quadrados, mesmo que tenha um pavimento só, também precisa de autovistoria. Outro ponto que é bem citado nessas leis é quando se fala em marquise, né? Marquise, a gente até uns anos atrás tinha bastante recorrência disso. E
inclusive, a legislação de alguns municípios incentiva a retirada de marquises, né? Porque são itens que são difíceis de ter manutenção. Normalmente os proprietários ou os responsáveis pelos prédios que têm marquises acabam deixando meio esquecido, meio de lado, porque o acesso normalmente não é fácil, ou outras vezes você tem rede elétrica passando muito próximo dessas marquises. Então, prefeituras como a Prefeitura do Rio, por exemplo, criaram leis para incentivar a retirada dessas marquises, né, que já provocaram acidentes, já provocaram mortes. Então, assim, definitivamente marquise, por conta dessa dificuldade de manutenção, se tornou um item indesejado, né? O que antes já criou muito bem para a população de uma forma geral, né? Proteger da chuva, proteger do sol, era um atrativo para os lojistas. Hoje não. Hoje já é um negócio indesejado, né? Hoje você tem a facilidade dos toldos, você tem outros materiais mais leves que você consegue substituir a contento essas marquises. Agora, tem uma questão, né? Quem não está enquadrado nessa lei, se o imóvel tem até 5 anos de construído, né, 5 anos do seu habite-se, tem até 2 pavimentos ou tem menos de 1.000 metros quadrados de área construída, esses imóveis estão de fora dessa lei. Você não é obrigado a fazer. É aconselhável que se faça. Mas você não é obrigado a fazer. Você está a salvo da legislação, mas é legal que você tenha sempre o teu imóvel em boas condições de uso, tenha sempre ali as vistorias em dia. Para quem é obrigado, o prazo dessas vistorias é a cada 5 anos. Seguindo as regras determinadas por essas leis. Quem pode fazer essa vistoria? Né? Quem pode fazer essa vistoria são os arquitetos e engenheiros. Essa vistoria, na verdade, é uma vistoria que, em grande parte, são vistorias multidisciplinares. Né? Quer dizer, você precisa ali do engenheiro civil, que vai avaliar a estrutura, as condições de funcionamento do teu imóvel. Você vai precisar de um engenheiro mecânico, se você tiver um elevador, se você tiver uma escada rolante, né, equipamentos mecânicos de uma forma geral. Aí você vai precisar de um engenheiro eletricista, né, quando você tem altas cargas elétricas. Enfim, você vai precisar de um arquiteto quando você for fazer análises do tipo de convivência mesmo, né, do tipo de habitabilidade, né, se o imóvel é bem iluminado, se o imóvel é bem ventilado. Esse tipo de análise, o melhor profissional é o arquiteto, né? E a quesito de respaldo, você como síndico, como proprietário, como responsável de um imóvel, precisa exigir a ART, no caso dos engenheiros, ou a RRT, no caso dos arquitetos, né? E esses documentos, quando do município do Rio, né, você vai juntar essa RT, essa RRT, vai juntar com o laudo desse profissional e você, enquanto responsável, você precisa apresentar isso à prefeitura. A prefeitura do Rio, principalmente, tem um site específico, tem um caminho específico para isso. Os engenheiros, de uma forma geral, que trabalham com isso, já conhecem esse caminho e nós vamos colocar, tá? Eu vou colocar a imagem aqui pra você dar uma olhada no que é essa página que eu estou te falando. Né? É uma página da Prefeitura do Rio, onde você junta esses laudos de autovistoria. E aí, como eu falei, você na autovistoria vai ser avaliado, né? O prédio vai ser avaliado, o empreendimento vai ser avaliado, as condições de conservação, de habitabilidade, de funcionamento dos equipamentos existentes,
E isso tudo gera um documento, que é o Laudo Técnico de Vistoria Predial, o LTVP. Né? E esse LTVP, ele vai apontar se o teu empreendimento está dentro da conformidade, né, nesses quesitos que eu falei, ou se ele precisa de alguma adequação. Né? Por exemplo, se ele precisa de uma revisão do elevador, do sistema do elevador. Né? Ou se foi detectado algum problema nas instalações elétricas, ou se ele precisa de uma intervenção no sistema estrutural. Então, tudo isso é apontado nesse laudo. Né? É apontado no laudo, e aí é apontada ali também uma solução, né? Uma sugestão de uma solução, e é descrito um prazo para o cumprimento daquilo, certo? E depois do cumprimento é feita uma nova vistoria, e nessa nova vistoria é revisto, os pontos são revistos, e se tiver tudo ok, o engenheiro faz uma retificação nesse laudo, né, acrescentando a informação de que os reparos que foram apontados já foram realizados a contento. E nesse quesito, e vou te dizer mais, não é só o síndico ou o proprietário que tem por obrigação tá de olho nessa autovistoria ou tá de olho na conservação do seu prédio. Qualquer usuário, se você vai em um prédio e você, mesmo não como profissional, mas você detecta um problema, você deve acionar os proprietários e avisar que existe aquele problema, até para que possam ser tomadas as devidas atitudes, né, para a correção daquilo e para não pôr em risco, né, tanto você como usuário que identificou, como todos os outros usuários daquele empreendimento. Aí tu imagina, você mora num prédio e você enxerga um problema estrutural no prédio, mas você mora no 5º andar. O problema estrutural está ali no térreo, ou está até no andar acima, está no 6º, no 7º, né? E dependendo do problema, você pode estar colocando a tua vida em risco, a vida da tua família em risco, a vida dos teus vizinhos em risco. Então, na identificação de qualquer problema, aciona o responsável e solicita que seja feita uma vistoria por um profissional habilitado. Vamos todo mundo junto, o grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. Galera, isso é o que eu tenho para passar para vocês, é o que eu tenho para contar para vocês sobre autovistoria. Em breve nós vamos ter outros vídeos, mas eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E nós estamos num canal novo, então nós estamos com uma meta bem pequena. Nós estamos correndo atrás aí de 500 inscritos, tá? Nós não somos nem 40, nós não temos nem 10%. Então ajuda a gente aí, se inscreve no canal, curte, compartilha, tá? Pô, obrigado e até o próximo vídeo. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora,